Olá, eu sou Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. E também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo. Para entender CRM. Vamos falar hoje do assunto que é encantamento de cliente, ter autoridade na hora de negociar com o cliente, na hora de tratar com o cliente, fazer o acompanhamento da satisfação do cliente, buscar transformar clientes em pessoas constantes no nosso contato e nas nossas vendas também. Por isso que é importante esse tema, eu acredito que vai poder ajudar, porque hoje nós não vendemos, né, uma vez só. O custo de você buscar um cliente para fazer uma venda e depois perder esse cliente por alguma razão, por falta de um atendimento correto, ou você ter que buscá-lo de novo, ou você ter que buscar outro cliente, não vale a pena. Hoje esse é um custo que não é para a gente ter. Uma vez fisgado o peixe, você não pode deixar ele pular do anzol. Você tem que continuar controlando, ele vai longe, ele vai perto, mas você continua controlando ali. Então, esse é o assunto de hoje, que nós vamos tratar hoje. A gente chama isso de CRM, Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento com o cliente. E para a gente entender isso aí, eu vou contar uma história que eu escrevi anos atrás, é uma crônica, e ela é usada hoje em muitos cursos de pós-graduação, inclusive a Fundação Getúlio Vargas usa a minha crônica e vários outros cursos para ensinar o que é um CRM. O que é um CRM? Tinha um homem chamado Toshiro, um japonês chamado Toshiro, e ele tinha a sua mercearia. E nessa mercearia ele atendia ali o bairro, né? A mercearia é um comércio local, e ele tinha uma caderneta que ele chamava de CRM, né? Controle do relacionamento, ou eu nem me lembro o que eu pus aí nesse CRM. Na época que eu escrevi a crônica, eu já nem lembro mais que paralelo eu fiz com o CRM. Era alguma coisa, controle de registro mensal, acho que era isso o nome da sua caderneta, né? Ele punha na capa assim, CRM. Aí o Toshiro, quando vinha uma cliente, ele sempre anotava o que ela comprava, então ele tinha naquela caderneta, ele tinha todos os desejos dos clientes, todos os costumes dos clientes, todas as coisas que eles precisariam, quando comprou, quando ele voltou a comprar. Então, com isso, ele criou todo um sistema de CRM, na verdade, de Customer Relationship Management, quando ele podia, por exemplo, a cliente chegou, comprou macarrão, ele fala: Dona Maria, a senhora está esquecendo o molho. É o molho. Puxa, seu Toshiro, ainda bem que o senhor lembrou. Aí levava o molho. Aí ela comprava alguma outra coisa. Dona Maria, a senhora já faz um mês que comprou a manteiga. A manteiga está acabando, não está? Puxa, está acabando a manteiga, foi bom o senhor lembrar. Então ele tinha tudo isso anotado. Aí o Toshiro, ele ele criou um relacionamento também com as vendas vizinhas, né? Tinha um açougue de um lado, do outro lado tinha uma pequena padaria. E ele começou a trocar informações também com esses dois, com o açougueiro e com o padeiro. Então, quando a Dona Maria, quando o açougueiro vendia carne, ele já avisava o Toshiro: Toshiro, prepara aí que você vai precisar vender tempero para Dona Maria, porque ela comprou carne aqui hoje. Então, se ela aparecer, lembra ela do tempero, lembra ela do sal grosso, lembra ela da cerveja para o churrasco, porque vai ter churrasco. E aí já avisava também o padeiro: olha, aumenta a receita do pão aí, porque vai ter churrasco na Dona Maria hoje. E assim por diante, eles se comunicavam. E com isso a mercearia, a padaria e o açougue iam muito bem, cresciam bastante. Mas aí o filho do Toshiro voltou da universidade, veio formado, né, com um diploma muito bonito, depois da parede, um quadro, e todo orgulhoso, todo cheio de si, chegou lá, viu: o que é isso aqui, pai? Isso aí é a minha CRM, minha caderneta de registro mensal. Não, pai, o que é isso? Você não vai entender CRM nunca, você não fez uma universidade como eu fiz. Você não fez um pós-graduação como eu fiz. Isso é coisa para pessoa estudada. O senhor não entende disso. O que o senhor está fazendo aí, gastando dinheiro? Não é. Vamos fazer o seguinte:
esquece essa caderneta, aí você está perdendo tempo, pai. Vamos promover a nossa mercearia colocando um palhaço na porta, fazendo malabarismo com alto-falante e tal. Aí o Toshiro esqueceu a caderneta, colocou um palhaço na porta, pagou o cachê do palhaço, as vendas não aumentaram. As vendas começaram até a cair. Aí o filho falou, não, pai, isso é falta de propaganda. Nós precisamos pôr propaganda no jornal, na revista, nas rádios, e aí vai. E aí o Toshiro investindo pesado em propaganda, contratando artistas para fazer comerciais, fazendo tudo, e com isso a mercearia cada vez mais caindo o atendimento, né? E também a frequência com os fregueses, com os clientes. Ele também costumava marcar na caderneta quanto o cliente comprava, porque no fim do mês o cliente ia lá e pagava a conta inteira. Não, pai, pode parar com isso aí não é assim que funciona, não pode vender fiado, vender tudo à vista. A dona Maria chegou um dia para comprar uma dúzia de ovos, a dona Maria, não posso vender para a senhora. Mas por que, seu Toshiro? A senhora tem que esperar até o fim do mês aí para receber o seu dinheiro, depois a senhora vem aqui comprar. Pronto, acabou. Passou um tempo, mercearia As Moscas acabou fechando por falta de cliente, e um dia o Toshiro está na casa do filho vendo uma revista, ele abre uma página e tem uma propaganda CRM, a sua empresa precisa de um sistema assim. Vai filho, é igual aquilo que eu fazia. Não, pai, não tem nada a ver com aquilo que você fazia. Aquilo que você fazia não funcionou, tá vendo? Fechou a sua mercearia. Então o CRM nada mais é do que você ter um relacionamento pessoal, um relacionamento humano com os clientes. Não simplesmente uma coisa mecânica, uma coisa sem ter calor humano nisso. Então, para entender um pouco mais qual é o tipo de relacionamento, vou fazer uma pergunta. Por que o Mar Morto é morto? Bom, normalmente quando eu faço essa pergunta num auditório, tem várias respostas que são dadas, né? Um fala, o Mar Morto é morto porque tem muito sal, ou porque não tem vida, ou porque os peixes morrem nele e tudo mais. Na realidade, a resposta para essa pergunta não é só porque ele tem muito sal, ou porque ele não tem peixe, ou porque os peixes morrem quando vão para lá. A resposta é que o Mar Morto é morto por causa da situação geográfica dele. Ele fica numa bacia, né, numa baixada, que está abaixo do nível de todos os oceanos. O Mar Morto é isolado. Ele recebe a água da chuva, quando chove, né, ali. Ele recebe a água do Rio Jordão e de alguns outros ribeiros e riachos que desaguam nele, mas toda a água que chega até ele morre ali, para ali. O Mar Morto é um mar de água parada. Ele só não deve ser fedido, né, porque ele é cheio de sal, porque toda a água que chega, claro, tem sais minerais, tem sais nas águas. E quando elas chegam carregadas de sais, com o tempo a água evapora. O sol faz com que a água evapore e fica o quê? Fica o sal. O sal não evapora junto. Então ele é carregadíssimo de sais por causa da evaporação e porque ele não tem troca, ele não tem saída. Então o Mar Morto é morto porque ele só recebe. Ele não dá água para ninguém. E toda empresa, todo colaborador de uma empresa, tanto internamente quanto externamente, todo contato com clientes, toda venda, ela morre se não for uma troca. É muito importante que exista a troca, que exista a consciência de que eu vou oferecer alguma coisa para esse cliente em troca do dinheiro dele. Mas não é só o produto ou o serviço que eu vou oferecer. Eu vou oferecer satisfação. Eu vou fazer com que ele fique encantado. Eu vou fazer com que ele queira conversar comigo. Eu vou fazer com que ele precise conversar comigo. Visite meu site em www.mariopersona.com.br. Conheça meus livros em formato e-book ou impresso.